Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Paróquia Santa Cândida. E nós, da Pastoral Familiar, dando prosseguimento às palestras que damos todo mês, numa atitude de formação nossa, espiritual, pessoal. Estamos hoje aqui e vamos receber a nossa palestrante com muita satisfação, a Tatiana Ludos, que nos vai proferir uma palestra sobre os perseguidos, mas não desamparados. Agradecemos a Tati, está aqui conosco, em mais essa formação que acontece todo mês, no primeiro sábado do mês, às 18h30. Peço, por gentileza, que fiquemos de pé para rezarmos um Pai Nosso e uma Ave Maria, para que o Espírito Santo venha com a Tati e esteja com todos nós aqui. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem-vinda, Tatiana. Peço também, por favor, quem tiver alguma dúvida, algum comentário, que pode ser feito depois da Tatiana fizer a explanação dela. Obrigada. Obrigada, Zorimar. Agradeço a você, através de você, toda a Pastoral Familiar, que fez esse convite. Mas antes de começar, eu quero te convidar a rezar mais uma vez. Você pode continuar sentado, mas eu queria que nós rezássemos de novo uma Ave Maria, agora voltando o seu coração aos cristãos perseguidos. Você pode fazer isso comigo? Mas como essa não é qualquer realidade, essa também não vai ser qualquer Ave Maria. Quero te convidar a rezar, mas toda vez que aparecer a palavra Senhor, Jesus e Deus, você vai fazer silêncio. Não pronuncie essas 3 palavras durante a Ave Maria. Combinado? Vamos juntos, então? Ave Maria, cheia de graça, é convosco, bendita sois vós. Santa Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Difícil, né? Já está automático, a gente já coloca. Se é difícil para você retirar essas palavras da sua oração, imagina como é para alguém que ama Jesus como nós amamos, que ama a igreja como nós amamos, precisar tirar não só a palavra de uma oração, mas as pessoas de Jesus, de Deus, a expressão dessas pessoas na sua vida. Existem muitas pessoas que dariam tudo para estar sentado aqui, estar só debaixo do teto de uma igreja, e não podem. Não podem porque vivem em lugares onde ser cristão, ser católico, é o mesmo que colocar em risco a sua própria vida. E elas são obrigadas a omitir Jesus, Senhor, Deus, Maria e toda expressão que representa a sua fé de toda a sua forma de vida. É por eles que nós estamos aqui. E eu queria também começar questionando por que você veio com o tema perseguição religiosa, né? Perseguidos, mas não desamparados, a não liberdade religiosa. Você não precisa me contar, nem para a pessoa que está do lado, só pensa.
que te atraiu até aqui para ouvir sobre isso? Eu acho que eu arriscaria que a maioria daqui veio porque esse é um tema muito presente, que aqui no Brasil a gente consegue prever, né, projetar que em breve talvez realidades mais difíceis comecem. E é tudo verdade, todas essas razões são realidades. Mas eu quero te convidar a estar aqui, pela Rebeca. Quem é Rebeca? Rebeca é uma nigeriana, ela é católica, aprendeu com a família, trouxe do berço a fé católica. Mas na Nigéria, ser católica é algo muito arriscado. Então ela vivia no silêncio da sua vida, no silêncio da sua casa, sem participar de missa, sem ir à igreja, sem ter uma Bíblia, mas vivia a sua fé cristã, no escondimento e silêncio, porque nem seus vizinhos podiam saber. Ela tinha 2 filhos, um de 3 anos, um de 9, e estava gestando o terceiro. E nesse período, a vila onde ela estava sofreu um ataque do Boko Haram. É um grupo terrorista que muito presente na África de maneira geral, mas sobretudo na Nigéria. Tentou fugir, grávida, não conseguia apressar muitos passos com crianças pequenas, foi presa, sequestrada. E aqui eu quero até abrir um parênteses. As histórias que nós vamos conhecer aqui não são digeríveis, são difíceis. Mas eu quero que você ouça não como um sensacionalismo, mas como quem mergulha na realidade que não está acontecendo aqui, mas está acontecendo agora. Porque existe um motivo pelo qual estamos aqui e vamos conhecer essas histórias. Bom, continuando. Quando uma mulher é sequestrada por um grupo terrorista, geralmente ela se torna escrava sexual. E para poder evitar esse abuso, né, esse ato, ela pegou as fezes dos filhos e espalhou no corpo para gerar repugnância, né? Sobretudo os muçulmanos têm uma conduta quanto ao que é impuro, e ela sabia que eles não iriam possuí-la, apesar daquilo. Mas aquilo gerou profundo ódio neles, por ela, que os fizeram agredir como se ela fosse um animal. Chutes, socos, pontapé, a ponto dela sofrer um aborto espontâneo da criança que ela já estava. Mas ainda assim permaneceu firme, convicta, tentando se proteger, mesmo estando presa naquela realidade. E aí, para poder enfraquecê-la, levaram ela para uma lagoa e afogaram o filho de 3 anos na frente dela. Já sem forças para reagir, acabou sendo vítima e escrava sexual, não de 1, não de 10, mas de 50 homens ou mais. Ela não consegue contar, né? Perdeu, claro, as contas. E por conta da quantidade de abusos que sofreu, se viu grávida de novo. Agora de um soldado muçulmano. Precisou fazer o próprio parto quando chegou o momento do nascimento, porque estava sozinha. E no momento de intervalo na maldade, ela conseguiu escapar. Fugiu, foi para uma vila onde haviam cristãos e foi rejeitada, porque trazia consigo o filho de um soldado, a quem ela deu o nome de Cristóvão, que significa portador de Cristo. Porque para ela ele não era filho de um soldado, era filho dela, era filho de Deus. Depois ela conseguiu ser acolhida num centro para refugiados e hoje vai pelo mundo e muitas vezes dando esse testemunho do quanto ela perdeu, do quanto foi tirado dela, mas o que ninguém conseguia tirar dela, só ela poderia abrir mão, ela não fez, que foi a sua fé. Ela conta que rezava, muitas vezes pedindo para morrer, para que Deus a levasse, mas abrir mão da fé, porque é uma oferta que eles fazem constantemente. Se você se converter ao Islã, se você se tornar muçulmana, tudo isso acaba. Mas negar Jesus não é uma opção para Rebeca e para muitos cristãos que vivem nessa situação. É para conhecer e para se aproximar de pessoas como essa, que não têm mais esperança, que só contam com as nossas orações, é que hoje nós estamos falando sobre essa realidade. Sim, existe toda uma questão política. Eu conversava com um padre antes de começar. Não quero entrar nos méritos políticos, porque acho que vai fugir do centro do porquê estamos aqui. Mas eu quero que todo o tempo você entenda que falar de tantos perseguidos é falar dos meus irmãos, que eu não conheço o nome, que eu não sei dos rostos, mas que pertencem ao mesmo corpo que eu pertenço, a Igreja de Cristo. Amém?
Deixa eu começar me apresentando. Eu me chamo Tatiana Ludos, faço parte, sou jornalista na Fundação ACN, Ajuda a Igreja que Sofre. É uma fundação pontifícia, né? Pertence ao Papa Francisco, ao Vaticano, e ela é responsável em cuidar dos cristãos que sofrem em muitas realidades, por miséria, por pobreza, mas sobretudo por conta da perseguição religiosa. Nossa missão é ser voz para esses cristãos que não têm com quem falar. Eles não têm Instagram, Facebook, eles não podem falar da realidade deles de maneira ampla, são impedidos disso. Mas contam conosco que ficamos sabendo dessas histórias para espalhar no mundo, a ponto de gerar comunhão. Essa é a nossa missão. Você que está acompanhando aí em casa, conheça um pouquinho dessa obra também, dessa missão, porque é uma forma de se aproximar desses cristãos que são nossos irmãos. E na ACN, eu não vou fazer propaganda aqui, embora seja uma instituição não só onde eu trabalho, mas que eu amo porque acredito no ideal, na missão dela. Nós lançamos sexta-feira retrasada, sem ser ontem, né, retrasada, o Relatório de Liberdade Religiosa no Mundo. É um documento que é feito a cada 2 anos. Ele é o único global que não faz referência a uma única religião, mas fala de todos e cita todos os países, e que é feito fora dos Estados Unidos, né? Então é usado pela ONU, é usado por muitos órgãos, não só cristãos, mas órgãos de maneira geral. Esse relatório ele foi lançado aqui no Brasil, mas também foi na Espanha, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, França, Espanha, já falei, Portugal e Chile. Então, em muitos lugares do mundo, ele é lançado. E foi muito providente ter sido agora essa palestra, porque muitos dos dados que eu trouxe aqui estavam sob embargo, né? Precisava do início do lançamento desse relatório. Agora que ele já passou, a gente pode falar sobre todos eles. E eu queria começar passando um vídeo, que é um pequeno resumo da liberdade religiosa no mundo e que vai servir de introdução para essa nossa conversa dessa noite, tá bom? Eu vou sair daqui da frente, veja se você consegue ler, você aí de casa também vai acompanhar. Deixa eu passar um pouquinho mais. Só um minutinho. A liberdade de pensamento, consciência e religião é um direito humano fundamental, mas nos últimos tempos tem enfrentado desafios significativos em todo o mundo. A pandemia da Covid-19, os conflitos geopolíticos, as crises econômicas e a ascensão de autocratas desviaram a atenção e os recursos para lidar com as violações desse direito humano fundamental. As minorias religiosas têm sido particularmente afetadas, enfrentando discriminação, perseguição e violência com pouca resposta internacional. A edição de 2023 do Relatório de Liberdade Religiosa aborda o período de 2 anos entre janeiro de 2021 e dezembro de 2022, uma época dominada por eventos globais significativos. Este relatório, produzido pela ACN, Ajuda a Igreja que Sofre, analisa as violações da liberdade de religião e crença de acordo com a escala de gravidade. O relatório revela que em 61 países onde vivem 4,9 bilhões de pessoas, a discriminação e a perseguição contra minorias religiosas são claramente visíveis, com o direito fundamental à liberdade de pensamento, consciência e religião sob pressão ou cerceado por novas leis. O relatório identifica que 28 países sofrem perseguição, metade dos quais na África, onde minorias religiosas enfrentam atrocidades, repressão, vigilância, obstáculos eleitorais e ataques de atores estatais e não estatais. Surpreendentemente, os cidadãos são perseguidos ou mesmo assassinados por seus próprios governos, muitas vezes com pouca ou nenhuma resposta da comunidade internacional. Autocratas, incluindo governos autoritários, extremistas islamistas, nacionalistas étnico-religiosos e grupos criminosos organizados, são a força motriz por trás das piores violações da liberdade religiosa. Esses perseguidores procuram eliminar a autoridade de comunidades religiosas indesejadas. Os repetidos ataques violentos forçam as minorias religiosas à emigração, reduzindo grupos religiosos a um ponto em que sua sobrevivência é incerta. Na categoria discriminação,
33 países demonstram deterioração das condições de liberdade religiosa. Nesses lugares, foram introduzidas novas leis anti-conversão e as leis existentes foram reforçadas, acarretando multas e prisões tanto para os convertidos como para o líder espiritual. No Oriente Médio, a punição por apostasia pode ser até mesmo a pena de morte. No sistema educacional, relatórios na Ásia revelam que cada vez mais os livros escolares são alterados em favor da religião majoritária, eliminando a contribuição histórica das minorias religiosas. A categoria sob observação indica países onde a liberdade religiosa está gradualmente se deteriorando, em casos de intolerância, discriminação e até perseguição. 8 novos países foram adicionados a esta categoria, que, entre outros, inclui Guiné-Bissau, Benin e Indonésia. Nessas regiões, ataques a locais religiosos e intimidação de comunidades religiosas foram justificados sob o disfarce de causas sociais progressistas. A ascensão da tecnologia digital e as plataformas de mídias sociais apresentou novos desafios para a liberdade religiosa. As plataformas online tornaram-se terreno fértil para o discurso de ódio, incitação à violência e ataque às minorias religiosas. Grupos extremistas e indivíduos exploram essas plataformas para recrutar seguidores, espalhar ideologias radicais e coordenar ataques a comunidades religiosas. O direito fundamental à liberdade religiosa está mais ameaçado do que nunca. A capacidade de exercer este direito de testemunhar em palavras e ações a liberdade de pensamento, consciência e religião é a marca registrada de qualquer sociedade verdadeiramente livre e justa. Por outro lado, o processo de silenciar ou marginalizar aqueles que dão testemunho de consciência e crenças religiosas é o anúncio de perseguições mais graves. Não feche os olhos para a perseguição religiosa. A liberdade religiosa é um direito defendido. Eu vou até voltar aqui que eu passei. Calma aí, que eu não me entendi desses botões de ir e voltar ainda, gente. Pronto. É um direito reservado a todo ser humano, descrito no artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Então, é um direito defendido para toda a humanidade. Deixa eu ver se agora eu acerto. Aqui um trechinho do... Você sabe que pedacinho é esse? O que está acontecendo aqui? Concílio Vaticano II, onde também foi trazido... Tá vazando? Onde também foi trazido um pouco sobre esse direito da humanidade, sobre a liberdade religiosa. Aqui o videozinho que a gente já viu. E aqui um pouco do que o vídeo trouxe. Como está a liberdade religiosa hoje no mundo? De acordo com esse estudo feito pelo Relatório de Liberdade Religiosa, é interessante citar que no relatório ele cita 196 países. A quantidade de países no mundo não é algo muito certo, né? Cada um fala uma coisa. A ONU, por exemplo, defende que são 193, porque tem uma série de critérios para eles determinarem que um espaço é um país, né? A ACN determina 196 porque ela conta, deixa eu ver se eu lembro dos 3 países. Kosovo, Palestina e Taiwan. Esses 3 países ela considera país e traz um pouquinho da realidade dele também. Cada país, a realidade é descrita por um teólogo ou acadêmico que está naquele lugar. Ou seja, ele não vai só descrever, até no início de cada país tem a descrição da lei do país, mas depois vai dizer a aplicabilidade daquilo, como realmente acontece. O que acontece muito que na lei está determinando. É preciso que se ache a liberdade de crença e liberdade religiosa. Mas no dia a dia, né, nos casos que acontece, se vê que não é bem assim que a coisa acontece. Então, quem escreve sobre cada país é alguém inserido nessa realidade, para poder trazer dados mais reais, né, e não ideais. Então, cada país desse em vermelho é um país onde existe perseguição religiosa. Cada país em laranja é um país onde existe discriminação religiosa. Vou explicar a diferença de um para o outro e outros 4 conceitos mais na frente.
Mas se você pegar o mapa de outros anos desse mesmo estudo, você vai ver que a situação está ficando cada vez pior. Aqui tem as setinhas embaixo, aqui, né? Em relação ao último relatório, o que melhorou, o que piorou, o que ficou sem alteração. E tem lugares, gente, que tem esse sinalzinho aqui de menos, que não teve alteração, porque não tem como ficar pior. Essa é a descrição em alguns lugares onde existe essa marca. Não me entendi ainda com esse botão, agora vai. Em 47 dos países classificados, a situação da liberdade religiosa piorou. A situação melhorou em apenas 9 países. Olha a discrepância. Em 47, em relação a 2021, piorou. Está mais difícil ser cristão nesses lugares. Aliás, ser cristão não. Expressar a sua fé. Porque o relatório não fala só sobre cristãos, fala sobre todas as religiões, né? E só em 9 deles a situação melhorou. 62% da população mundial, quase 5 bilhões, vivem em países onde há violação grave ou gravíssima da liberdade religiosa. Isso significa que 1/3 das pessoas no mundo vivem em países onde há perseguição ou algum tipo de violação da liberdade religiosa. É pouco não, né, gente? 1/3 da população mundial vive em países onde existe essa realidade. Em 36 países, deixa eu chegar mais perto para ler, os infratores raramente ou nunca são processados pelo sistema jurídico. Em 40 países, pessoas foram mortas ou sequestradas por causa de sua fé. Em 34 países, locais de culto ou propriedades religiosas foram atacadas ou danificadas. A liberdade religiosa é violada de 196 países, em 61 deles há violação da liberdade religiosa. 28 é o caso mais grave da perseguição, em 33 a discriminação, que é praticamente um caminho que se faz. A gente vai entender um pouquinho melhor daqui a pouco. Quando a gente fala sobre liberdade religiosa, e essa é uma questão que gera muita dúvida, né? No Brasil, há perseguição religiosa? O que você acha? Tem? Quem acha que tem? Levanta a mão. Existem muitas ações, eu vou até citar algumas aqui, atos em que realmente há uma violação, há uma agressão, há uma intolerância em relação à fé. Mas nós não dizemos que há perseguição religiosa. Por quê? Perseguição tem um conceito. Se a gente chama o que acontece no Brasil de perseguição, como a gente vai dar nome para o que acontece na Nigéria com a Rebeca? Ou com tantos outros lugares? Então, são essas três perguntas que são feitas para se determinar se no país há perseguição, não no sentido abrangente da palavra, mas no conceito real. Entendendo perseguição como um conceito, né? Uma palavra que determina algo. Você pode ter ou adotar uma religião aqui, no Brasil? Se você quiser escolher uma religião, você pode? Você pode manifestar a sua própria religião de maneira pública? Você pode andar de crucifixo, você pode colocar ali o sinal da cruz em você, você pode andar com um turbante, com um guia, você pode? Pode. Você pode mudar de religião? Você não quer mais pertencer à sua, mudar, você pode? Então, respondendo sim a essas 3 perguntas, a gente afirma que não é caso de perseguição religiosa, mas se enquadra em outros degraus, que eu vou mostrar mais na frente. Eu vou aproveitar que tem essa foto aqui, para mostrar para vocês, contar um pouquinho dessa história, né? Essa é uma cruz copta, feita pelos cristãos do Egito, né? Pela igreja copta de lá. Eles têm o costume de, aqui nem é tão criancinha, mas eles têm o costume de fazer esse sinal na mão das crianças, no pulso das crianças, logo que nascem, 8, 9 meses, já fazem. Por quê? Na cultura, no entendimento deles, assim como uma tatuagem não sai da pele, a fé cristã também não pode sair. É uma forma de acompanhar e de certificar que aquela fé não vai ser abandonada. E existe uma outra questão também, nesse lugar, sobretudo, acontece de muitas crianças, sobretudo meninos, serem sequestrados das suas famílias para se tornar criança soldado. Né? A formação dessas crianças é algo muito cruel. Muitas vezes, crianças de 7, 8 anos são sequestradas, ficam em jaulas, eles desumanizam de verdade.
ficam presas em jaulas, é dado para elas comerem apenas carne humana, são obrigadas ao canibalismo. E a formatura deles, né, como para eles se tornarem soldados, pegarem uma arma e sair, é matar um membro da família. Então, eles voltam nas casas para matar a mãe, o irmão, o pai, alguém, né? Só que quando uma criança que tem essa marca aqui é sequestrada, eles não aceitam que um soldado tenha uma marca cristã. Então, muitas vezes, eles cortam a mão da criança e libera, né? E aí a criança depois consegue voltar em casa. Eu tive a graça de entrevistar um bispo do Egito, que tem a tatuagem também, e eu falava assim, olha, não é a minha opinião, mas como jornalista eu tenho que perguntar o que as pessoas querem saber, né? Não é uma crueldade você fazer uma tatuagem num bebê, que depois pode significar que ele vai perder aquela mão? E a resposta das famílias é, nós preferimos um filho sem mão do que um filho naquelas condições, que mata, que destrói, que perde a humanidade. Aquilo me tocou de maneira tão profunda, né? Trouxe tanto significado para mim do que é uma fé de verdade. Sempre que eu entro em contato com esses cristãos, eu questiono a minha fé, né? Eu fiz como um sinal de comunhão, não estou recomendando, tá bom? Mas eu fiz porque, para mim, tem um significado de comunhão com esses irmãos e, ao mesmo tempo, uma cobrança para mim. Seja mais cristã como eles. Eu fiz essa tatuagem também como sinal dessa comunhão com esses irmãos. E é curioso que toda vez que eu vou comungar, né, eu comungo na mão, eu não planejei isso, mas toda vez que eu vou comungar e estendo a minha mão, eu vejo, né, nesse layout branco, que é o meu braço, fica bem evidente, eu consigo ver e todas as vezes, desde que eu fiz a marca, todas as vezes que eu comungo por eles. Eu lembro deles, sou obrigada a lembrar deles e lembro com muito carinho, né? Então, se essas 3 perguntas a gente responde sim, não é um caso de perseguição religiosa ainda. Quais são as classificações, então, para a gente entender qual a diferença de perseguição, discriminação, intolerância? Vamos começar aqui pelo primeiro, intolerância. Intolerância, a gente denomina, quando eu falo a gente, é um grupo de estudos, sabe, que não só a CN, mas outros que definiram conceitos para cada palavra. Então, eu não estou falando a palavra que eu achei que melhor se aplica, é algo que realmente está conceituado, né, em documentos. Então, intolerância é quando acontece algum caso, alguma situação onde você se sente afetado por viver ou manifestar a sua fé. Quando alguém te faz sentir pequeno, te humilha, faz algum tipo de ato contra você. Isso acontece no Brasil? É só entrar nas faculdades. É só ouvir as aulas, muitas vezes, né? Quantas vezes nós, sim, sofremos casos de intolerância. Quantas vezes andar de crucifixo é quase uma provocação, né, no mundo de hoje. Quantas vezes você é agredido nas redes sociais porque defende, aliás, porque é contra o aborto, porque é contra a eutanásia, contra tantas doutrinas, né? Pontos da doutrina da nossa fé. Então, existe o que se aplica no Brasil hoje. Eu quero determinar hoje, porque como o padre disse, né, no final da missa, infelizmente é um caso que progride para o caos, né? Então hoje o Brasil se enquadra na intolerância. Depois da intolerância, tem a discriminação. Não vou aprofundar muito, porque depois eu vou falar de cada um. Tem a discriminação, que é onde já há atos mais severos contra a pessoa. Não é só a opinião de alguém, o gesto de alguém, mas ainda assim, na discriminação, você consegue recorrer. Se acontece alguma coisa com você, você vai na polícia, você denuncia, e alguma coisa vai acontecer. Já na perseguição religiosa, geralmente não tem atrás de quem correr. As pessoas sabem o que acontece, é evidente que aquilo é uma injustiça social, e ainda assim elas não têm a quem pedir ajuda. E infelizmente não para aqui. Tem os casos de genocídio, onde grupos inteiros são exterminados, a ponto de encerrar aquele pensamento ou cultura. Vamos conhecer um pouquinho mais de cada um. Os casos de intolerância, né? Trouxe aqui uma visão de Brasil que acho que é o que interessa mais a nós, né? Muitos lugares, igrejas quebradas, imagens quebradas. Lá no Rio de Janeiro, engraçado, eu não sei se aqui em São Paulo existem, mas lá no Rio de Janeiro é muito comum. Tem umas facções criminosas que se denominam Soldados de Cristo ou Tropa de Israel. Em algumas comunidades que têm as suas facções, essas facções geralmente não dominam sozinhas, né? Mas elas estão
em parceria com outras facções. E geralmente são de protestantes radicais, e aí que eu quero abrir um parênteses. Todas essas ações que violam a liberdade religiosa não é de um grupo específico, é de um grupo radical. O Islã não é uma religião ruim, existem os extremistas que fazem daquilo algo ruim, assim como existem cristãos extremistas também, que também, eu vou contar um caso na República Centro-Africana que fica bem claro. Então, quando eu falar o Islã, o muçulmano, entenda como os radicais, não os praticantes da fé real. Assim como não é todo protestante que é radical a ponto de fazer isso. De expulsar, por exemplo, terreiros de macumba, né, onde tem esse domínio dessa facção, eles destroem e expulsam todos os centros de Umbanda, Candomblé e todos os tipos de religiões de matriz africana. Não permitem. Até onde eu morei, na última casa que eu morei no Rio, antes de vir para cá, era uma comunidade, né, na favela do Quitungo, e eles tinham feito isso, tinham expulsado todas as representações de matriz africana. E eles ficavam do outro lado da avenida, fazendo trabalhos, né, botando oferendas, né, aquilo que a fé deles aplicam, para que aquela facção saísse e eles pudessem voltar. Então, era uma briga, né? Muitos casos também aqui na questão da defesa da vida, na questão do aborto, né? Tantas vezes pessoas... acontece muito aqui, né? Pessoas da área da saúde que no Brasil defende esqueci o termo agora, objeção de consciência. Pessoas da área de saúde que não querem participar de procedimentos de aborto, porque a sua fé não aprova isso, e são obrigadas pela ameaça de serem demitidas. Isso é um tipo também de intolerância, tá bom? Aqui tem um caso que ficou muito conhecido, da menina que foi apedrejada lá no Rio de Janeiro também. Foi apedrejada porque estava com a sua indumentária de matriz africana, e aí passou alguém e recriminando ela, apedrejou. Né? Então, são casos de intolerância, sim, que acontecem em muitos países. Lá no mapa, os casos que estão em cinza, clarinho, são esses lugares de intolerância. Tem um cinza mais escuro que ele chama de em observação. Não sei se vocês prestaram atenção no vídeo. São lugares onde os casos de perseguição estão progredindo e, se permanecerem assim, eles já mudam de categoria para discriminação ou mesmo perseguição. Foi o que aconteceu com a Nicarágua, né? Ela estava em observação e foi direto para a perseguição. Isso aqui é muito interessante falar. O Papa Francisco, ele trouxe esse termo, né, perseguição educada, para dizer sobre esses casos de intolerância e a progressão disso, né? Essa aqui é uma manifestação nos Estados Unidos de umas religiosas. Elas cuidam de pessoas em situação mais delicada, vulneráveis, sociais, né? E elas foram obrigadas pelo governo a distribuir preservativos. E como não aceitaram, receberam multa de milhões de dólares para pagar, porque não distribuíram preservativos. Então foram para as ruas se manifestar, porque é um caso de intolerância, de perseguição educada, como diz o Papa Francisco. Eu trouxe alguns elementos aqui, né? A censura à liberdade de consciência e de expressão, a cultura do cancelamento, quando as pessoas são retiradas, removidas, humilhadas nas suas redes sociais, nos seus grupos sociais, nas suas escolas, em tantos lugares. Retirada de cruzes de torres de igreja e centros religiosos. Aconteceu muito no Chile. Né? Muitas igrejas foram obrigadas a tirar do alto das suas torres as cruzes, porque era contra a cultura do lugar, né? Contra a limpeza, como se diz, do ambiente ali, visual do ambiente. Restrição na gestão de escolas confessionais, ou seja, mesmo escolas católicas, conduzidas por católicos, por congregações, são obrigadas a falar e a incentivar o uso de preservativos, do aborto. Isso também é caso de perseguições educadas. São obrigadas a adotar livros pedagógicos que trazem doutrina que ferem a fé, né? Que trazem ideologias que ferem a fé católica. Isso escolas confessionais, ou seja, escolas católicas, né? Conduzidas por pessoas, por cristãos. E sanções como assédio verbal, multas e encerramentos por objeção de consciência, que é, por exemplo, o caso dessas irmãzinhas aqui que eu citei. O segundo grau é a discriminação religiosa, né? Que são esses casos em que ainda não é uma perseguição, mas os graus vão se elevando e vai se tornando cada vez mais difícil. Vou pegar um dado aqui que eu deixei anotado.
que é essa foto da Venezuela, né, aqui perto da gente, e que vive essa realidade cada vez pior, né? Lá se formou um conselho pastoral do governo. Não é o CPP, padre, é um conselho pastoral do governo, onde se determina e se define as direções das igrejas. E quem não concorda com as diretrizes desse grupo é considerado um opositor do governo. Por enquanto, é muito igual ao que está acontecendo na Nicarágua. Só que na Nicarágua já há ações contra esses opositores. Por enquanto, na Venezuela, há denúncias sobre esses opositores. E o próprio Nicolás Maduro, né, chama de demônios de batina os padres que não adotam, que não aceitam as diretrizes desse governo, conselho pastoral do governo. E além de ser chamado de demônios de batina, existem multas, existem restrições financeiras também para essas pessoas que não se associam às diretrizes ou a esse grupo. Existe também o que se chama de pobreza punitiva. São pessoas que são privadas de estarem em algum lugar, de terem alguns empregos, de receberem alguns benefícios do governo, são colocadas em situação de miséria, de maneira punitiva, porque não estão de acordo, vivendo de acordo com aquilo que o seu governo está determinando. Um pouco da discriminação, perseguição, que a gente está vendo tão presente, né? Igrejas sendo queimadas, igrejas sendo fechadas, ordens religiosas. Começou como perseguição religiosa, começou uma revolta social, né? Só que a igreja interferiu, os jovens se levantaram contra o que estava acontecendo lá, as diretrizes, e aí teve aquele massacre, né? Muitos jovens foram assassinados, e religiosas e padres e ordens começaram a ir a favor do povo e defender o povo. Teve até o caso famoso da irmãzinha que ajoelhou lá entre a polícia e os jovens, né? Dizendo não atirem, né? E houve até um movimento, né? Ajoelhem pela Nicarágua, né? Por exemplo, dessa irmãzinha que fez isso. E aí, por conta das ações da igreja defendendo o povo, começou-se a fechar igrejas, começou-se a privar algumas realizações. A igreja, muitos lugares não podem se organizar, não podem fazer mais nada, né? Então, a Nicarágua que estava em observação, porque já existia um conflito ou outro, mas nada ligado à religião diretamente, pulou direto para a perseguição. É um daqueles países em vermelho, onde de fato está sendo muito difícil. Isso aqui é um sacrário, gente, de uma igreja que foi incendiada, um crucifixo, e a igreja. Existem casos mais difíceis de digerir, né? Por exemplo, o caso da Débora, na Nigéria. Débora estava fazendo faculdade, e aí durante as férias o grupo criou um grupo de WhatsApp, bem familiar, né? Bem a gente. E aí no grupo de WhatsApp eles estavam tratando sobre as coisas do trabalho que precisariam apresentar no retorno das férias. E aí as amigas dela começaram a levantar coisas contra os cristãos, de humilhação, e exaltando o nome, né, de Maomé e falando do Alcorão. E ela mandou a seguinte frase: nós não deveríamos estar nesse grupo falando sobre o nosso trabalho? Apenas isso. Quando a Débora voltou das férias e entrou na escola, ela foi surrada por essas amigas, agredida até a morte. Ela tentou entrar em salas de aula, tentou pedir ajuda para professores, para as pessoas, e todos apenas olharam ela apanhar cruelmente até a morte. Ninguém foi preso, nada foi feito. Esse caso chegou a conhecimento mundial, né? Fora da Nigéria, ficaram sabendo. Opa! Eu não sei o que eu fiz. Eu passei até o final, gente, olha. Caio deve estar rindo de mim lá dentro. Aqui, cheguei. A Débora, então, é um desses exemplos, né? Onde, entenda que ela não defendeu, ela nem falou de Jesus. Ela só levantou o direito de tratar naquele grupo pelo que ele foi criado para ser. E já foi acusada de blasfêmia. E você vê que não tem julgamento, né? Linchamento de maneira real. Aqui outro caso de perseguição é na China. Essa imagem é a imagem de câmeras de segurança que existem lá.
São 600 milhões de câmeras espalhadas em todo o país. 600 milhões. Você tem noção de quantos zeros tem isso? Não são 600. Não são 600 mil. São 600 milhões de câmeras que tem essa qualidade aqui. Não é igual às nossas, né? Ela faz o registro dos IDs, né, desses códigos para cada pessoa. Cada pessoa tem um código e essas câmeras vão identificando. Porque lá tem uma coisa que se chama de crédito de pontos, crédito social, que vai acrescentando ou tirando pontos da população segundo bons ou maus procedimentos, condutas, né? É tipo carteira de motorista, né? Se você vai perdendo pontos, chega uma hora que você perde a sua carteira. É mais ou menos isso. Se a pessoa vai perdendo muitos pontos, ela é conduzida a um centro de educação, que na verdade é o que a gente via muito na Segunda Guerra como campos de concentração, lugares de trabalho forçado, onde as pessoas não saem de lá. Elas são colocadas lá a trabalharem de maneira escrava até não aguentarem e morrerem, né? Essas câmeras identificam... Aí como que se perde ponto? Matando alguém, roubando alguma coisa? Também. Mas se você frequentar uma igreja que não é do governo, você perde ponto. E as igrejas do governo, tem muitas câmeras nas igrejas também, né? Elas só falam aquilo porque qual é o pensamento deles? Não pode existir autoridade maior que o governo. Então eles, por exemplo, mudaram a Bíblia. Porque quando se fala que Jesus, se expressa a autoridade de Jesus, eles mudaram. Por exemplo, eu estava lendo, né, no trecho da mulher adúltera, onde Jesus diz, né, vai, seus pecados estão perdoados, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Eles mudaram para, vai, eu também sou um pecador. Jesus dizendo que ele era um pecador, numa tentativa de minimizar a pessoa de Jesus, para que o governo seja a grande potência, a grande autoridade. Então, se alguém frequenta uma igreja que não é essa do governo, que não tem essas homilias, não tem essas leituras, que não está regularizada, ela perde ponto. Se eu paro para falar na rua com alguém que frequenta essa igreja, eu também perco ponto, mesmo que eu nunca tenha ido lá. Se descobre uma igreja clandestina no meu bairro, eu também perco ponto. Sabe qual é a estratégia? As pessoas, os cristãos que se reúnem de maneira clandestina, eles precisam temer não só as câmeras, mas os vizinhos. Todos são colocados contra eles, porque eu não quero perder ponto. Então, se eu vejo um lugar muito movimentado, pessoas sempre no mesmo dia, mesmo horário chegando, uma movimentação estranha, eu denuncio. Porque se lá for um lugar, uma congregação cristã, né, clandestina, eu não perco ponto. E todas aquelas pessoas são presas. É uma realidade. Eles fazem, gente, acontece muito uma estratégia entre eles. Eu espero que eu possa estar falando disso, né? Estou transmitindo, mas Jesus cuide dos irmãos de lá. Mas muitas vezes eles usam mensagens de áudio em outros idiomas para tentar fugir dessa monitoria. Essas câmeras transformam mensagens de áudio que são faladas, né, por quem passa por ela em textos. E ainda que esteja em outro idioma, é traduzida. É uma tecnologia muito avançada para poder fazer a monitoria dessas pessoas, né? Outro caso, a China é um dos grandes países de perseguição religiosa. E existe também os casos de genocídio, onde há exterminação, né, de grupos de verdade, né? Nessa primeira foto aqui, ela tem uma marca aqui que chama de Nun, que é a letra N do alfabeto árabe, que significa nazarenos, né? É um símbolo que identifica nazarenos. E o que acontecia, por exemplo, no Iraque? Essa foto aqui é do Iraque. Eles identificavam as casas dos cristãos e faziam essa marca no muro. Imagina quando você acordava e isso aqui estava pichado no seu muro. Isso era uma comunicação entre os muçulmanos radicais, dizendo que essa casa pode ser invadida, as mulheres podem ser violentadas, os bens podem ser roubados, as pessoas podem ser assassinadas. É a marca de que quem mora ali não merece nenhum respeito, é só um cristão. Essa marca se tornou um sinal de comunhão, né? Não sei se vocês já ouviram falar no movimento Somos Todos Nazarenos, que é uma forma de se unir a esses cristãos justamente pela marca dos nazarenos, que foi erguida como um sinal de maldição, mas para nós serviu de sinal de comunhão. Outra forma de genocídio também é o que aconteceu com a Mayra e com eu não me lembro o nome dessa jovem que foi sequestrada. É muito presente a Mayra da Palestina e essa jovem do Egito.
Meninas de 11, 10 anos são sequestradas nas portas das igrejas, para terem a garantia que são cristãs, né? Nesses casos, elas são sequestradas, drogadas, violentadas. No caso da Mayra, eles filmaram o abuso que ela sofreu, os abusos que ela sofreu, para poder chantageá-la, né? E aí ela é obrigada a assinar um documento dizendo que se tornou muçulmana e ela já sai dali casada com um homem. Mayra tem 12 anos já, os homens 60 anos, já é a 5ª esposa, né? Obrigada a sair de lá depois de assinar já casada com um homem. Qual é a estratégia de genocídio? Não é só exterminar um grupo, mas impedir que ele nasça. Porque se uma menina cristã é sequestrada e obrigada a se tornar muçulmana, ela não gera filhos cristãos. Ela gera filhos muçulmanos. É porque é uma lei, né? Não existe escolha. O filho de um muçulmano, homem, né, é muçulmano também. Então, é uma forma de ir eliminando os grupos cristãos e aumentando, proliferando o número desses muçulmanos extremistas, né? Eu vou até falar na frente a diferença de islamista e islâmicos, né? Islamismo é um termo que se deu para tratar desses que são extremistas, né? São os jihadistas. Jihadistas são aqueles que são a favor da Guerra Santa, né? Que chamam de Guerra Santa. Nem todo islâmico é esse extremista. Existe esse termo chamado islamista para esses que são radicais. Aqui, deixa eu voltar aqui, só para dar uma introdução. Tem um videozinho, ele é legendado, mas é muito interessante. Tentem prestar atenção, né, acompanhar a leitura ali, e tentem mergulhar no apelo, sobretudo no apelo dessa mulher que começa e termina o vídeo, né? O apelo sofrido de alguém, por favor, olhem pela nossa realidade. O nome do vídeo é Silêncio Culpado. إبادة جماعية على اليزيديين والآن تكرر في قرن 21. نساؤنا تسبى كجرايا جاريات وتباع في سوق الرق. انقذونا انقذونا باسم الإنسانية أن تنقذونا. I think the biggest disease in our society is the people doesn't have immunity. Everything becomes normal. Slaughtering people, cutting the heads of people. The first time, shocked, but the third time becomes normal. And this makes me angry. Kill Christians, they destroy their properties, they drive them out from their ancestral homes. They ask some to convert to Islam, and those who refuse to convert either killed or sometimes driven away from their ancestral home. This must be known by everybody in the world, because the honor of humanity is dirty now with those who are making this kind of act. It's not as if Christians did something to provoke anyone. The simple reason is that they are being attacked for simply being Christians. La protection de la dignité du droit est sortie quand même fondée sur ce qui est venu dans la Bible. Il y a quelque chose de très profond qui est cette vie chrétienne incompréhensible à tous. And the whole intention which the attackers have never hidden. They have said the attacks are not motivated by any sentiments but religious sentiments. When we face this challenge, we have to think really what's important in life. It's not just belonging and positions. It's who you are, a dignified Christian. That's most important. Au moment où on vit et on meurt, de toute façon,
mais on vit pour quelque chose et on meurt pour quelque chose. Whenever there is a persecuted Christians, there is a strong church, because the persecution is just saying what a valuable treasure we have. This is the time to stand firm, to be courageous, and to profess our faith with more commitment and zeal than we have done in the past. Nobody denied Jesus. A girl of 7 years, she said, "I'll never deny Jesus, never." Just leaving their villages and cities and their properties and not to convert to Islam and not to accept paying the jizya is the first sign that they have faith, because they refuse to leave Christ and they refuse to pay al-jizya because they would like to be Christians with dignity. Quand je les voyais dans cette possibilité de questionnement, pourquoi eux, et dans la possibilité de croire que voilà, les saints sont là, c'est les martyrs. Mais le martyr a fait toujours cette semence de l'Église. I think our Iraqi Christians are better than the apostles, because when Jesus was crucified, all the apostles went, and their chief, St. Peter, he denied Jesus. But our Christians, I think they were stronger than him. We are proud. Afraid, yes, Daesh is just 40 kilometers Daesh from é Estado where I Islâmico. live. But even if they will come, now I am ready. Now I am ready, and I do believe that my people also have given me the strength that we should be ready anytime. But to see that by being attacked the way in which we are doing, they are all indications and pointers to the fact that we are living the faith and doing our best to live the faith, and it is on account of that the church is being attacked. La souffrance a affaire avec la mission chrétienne, et je voudrais bien que tous les chrétiens se sentent que leur souffrance ne va pas être considérée comme rien. And also what I admire is being a Catholic. Being a Catholic is really giving us the strength that when we know that so many Catholics and Christians are praying for us, supporting us. I am proud really of being a Catholic where we have so many people to strengthen us and always trying to tell our stories. The churches were the only one who supported Christians. Humanity, all humanity is sinner, responsible of what happening to those innocent children, innocent people. We must help. رجاء اخوان، رجاء اخوان، انقذونا، انقذونا. Por favor, irmãos, salvai-nos. Eu não sei se isso entra indiferente no seu coração, mas é quase impossível que um ser humano escute esse apelo e continue indiferente. E como salvar esses irmãos, gente? Através da oração. Quando eu comecei a trabalhar na ACN há 8 anos, eu quis muito ir para o Iraque. Eu queria ir para um orfanato que tinha em Erbil, né, onde as crianças estavam, muitas órfãs, né? Geralmente no orfanato as crianças são órfãos, mas é porque algumas os pais não tinham condições de criar e eram levadas. Elas tinham pais, mas não podiam, os pais não tinham condições de criar. E eu quis muito, eu escrevi para lá, em inglês, né, mandei, me voluntariando, recebi resposta, mas logo depois houve um ataque e eles recomendaram que eu não fosse. E eu fiquei muito chateada, eu falei, não, eu quero muito ir para lá. Eu encontrei um ideal de vida, né? Sobretudo, falar sobre a igreja perseguida não é para mim um trabalho, não é um emprego, é a minha missão pessoal. Quando eu me deparei com isso, sabe que você encontra, foi para isso que eu nasci? Eu me sinto assim. E aí, como eu não consegui ir, Jesus falou muito ao meu coração, né? Você é mais útil aí. Mostrando essa realidade, contando para quem não conhece
o que acontece nesses lugares que você está tendo acesso e está sabendo, né? E a gente tem proximidade com a igreja de lá. Por exemplo, aqui passou o padre Douglas Base, que é um padre do Iraque. Ele foi preso por um grupo terrorista, né, islâmico, e foi cruelmente açoitado, né, com martelo, quebraram os dentes dele com martelo, quebraram a coluna dele com martelo, e ele contava que durante o dia ele era torturado, e aí pediam para a arquidiocese dinheiro, né? Oi? O resgate, tem um termo, né, do dinheiro que se pede pro não sei quais, esqueci. Mas pediam dinheiro para a diocese pobre, né, não tenho. Estava entregando a vida daquele padre, né? Durante o dia ele era torturado e à noite os seus algozes, daqueles que estavam torturando, iam pedir aconselhamento para ele. Estou passando por esse problema, meu casamento, minha mãe, e ele aconselhava, né? É cristão. E ele falava que ele estava preso sempre por uma corrente que juntava as duas mãos dele. E as correntes tinham certinho 10 elos. E ele rezava o rosário ininterruptamente com aqueles elos, com aquelas correntes, né? Ali se tornou o rosário dele, né? Num trecho do vídeo também falava sobre são pessoas que abandonaram tudo, né? Eu acho que a gente não tem dimensão do ato que essas pessoas fazem. Quando um grupo terrorista islâmico, né, invade um lugar e aprisiona, né, aqueles cristãos, eles não matam de primeiro, eles dão opções. Não são tão cruéis assim, né, gente? Dão opções. Eles podem se tornar muçulmanos, se converter, ou eles podem pagar a dízia, que é um imposto para não muçulmanos, que é uma coisa absurda. Eu tentei procurar, mas não achei de maneira certinha, né? Mas é mais de 5 mil reais fazendo a conversão. Imagina, pessoas que lutam para ter um pão todo dia, pagar 5 mil reais por mês. E eu estou convertendo aqui para reais, mas para lá é bem mais complicada a situação da moeda. Não tem condições. E se você não se torna muçulmano, se você não paga dízia, você é assassinado. E essas pessoas, gente, eu estou falando de médicos, de advogados. Vocês lembram daquela foto que tinha a marca do NUM? Não era um barraco, era uma casa muito boa. As pessoas abandonam as casas, abandonam a vida dela. Tem pessoas hoje morando em centros de refugiados que só têm um colchonete. Elas não têm mais nada, elas não têm roupa. São pessoas que tinham condições financeiras estáveis e deixaram tudo porque disseram, eu não vou negar Jesus. E conversando com essas pessoas é muito curioso, porque elas não têm o sentido de recompensa pelo sofrimento que aqui no Ocidente nós temos, né? É muito comum no nosso pensamento, a gente, não, eu estou passando por essa dificuldade, mas depois vai vir recompensa na minha vida. Até no céu, até entender o céu como recompensa, né? A gente projeta que por estar sofrendo, eu vou merecer alguma recompensa, né? Essas pessoas não entendem isso. Vou tentar explicar de maneira mais clara, né? Eles entendem que eles nasceram, foram criados por Deus para ir para o céu. Mas enquanto eles não chegam lá, eles estão submetidos a todas essas atrocidades. Então eles estão só pacientemente esperando esse período passar para poder ir para o céu. E a única coisa que vai impedi-los de entrar para o céu é negar Jesus. É por isso que eles não negam. Quando eu falei com um desses, conversando sobre essas opções, né? Ele falou, né? Não, porque a gente pode se tornar muçulmano ou pagar... Não, ele falou, a gente ou morre ou se submete a dízia, a esse imposto. Aí eu completei, ou se torna muçulmano. Eles também, se você optar por isso, eles não te matam. Ele, não, mas isso não é nenhuma opção para nós. Eles nem citam isso como opção para eles. Isso pesa para você? A gente abandona a fé por tão menos. Que a homilia do padre eu não concordo, porque a igreja é longe, porque hoje a família veio me visitar, porque tem futebol, porque está calor, porque está frio, porque choveu, porque meu carro está no concerto, então eu não vou. A gente abre mão da fé por tão pouco e essas pessoas estão sustentando a sua fé, colocando em risco não só a sua vida, mas a vida da sua família. Que às vezes, né, fala assim, não, ela pode morrer. Elas entregam a vida dos filhos, elas entregam a vida da família, acreditando que não, aguenta, filho, não abrir mão, porque a gente vai se encontrar no céu. Tem uma menina no Sudão, ela tinha 8 anos, quando um grupo extremista invadiu a vila que ela morava e assassinou o pai dela. Como os homens são uma força de reação, a primeira coisa que eles fazem é matar os homens. Geralmente, o que acontece?
Eles matam os homens, levam as mulheres e meninas como escravas sexuais e pegam os meninos para serem soldados, né? Uma força barata de manter, né? Geralmente é assim. Então, eles assassinaram, cortaram a cabeça do pai dessa menina. E ela tinha 8 anos, ela entrou numa crise de surto, ela começou a gritar, a chorar, apavorada com aquilo. E eles falaram para ela parar de chorar, né? Uma criança de 8 anos. E ela não conseguia nem ouvir, ela fala, eu não estava nem ouvindo o que eles estavam falando. E aí eles derreteram plástico e jogaram nos olhos dela. Ela perdeu a visão desde então. E quando se pergunta para ela, você sente raiva dessas pessoas? Eles respondem, não, eu rezo por eles. Porque eles entendem que eles conheceram algo que aquelas pessoas nunca conheceram. É uma realidade difícil de digerir, né, gente? Mas não está acontecendo aqui, mas está acontecendo agora. Quem são esses infratores? A gente fala muito dos extremistas, né, islamistas, usando o termo certo. Mas existem outros, né? Existem nacionalismo étnico-religioso. É onde igreja e Estado é uma coisa só, independente de quem assuma. Por exemplo, o caso da Índia e de Mianmar. Né? Lá, a Índia é dos hindus e acabou. Né? E aí existe todo um massacre. Por exemplo, a gente olha os muçulmanos extremistas como os grandes agressores, né? Mas aqui eles são vítimas. Aqui eles são assassinados. Na Índia, por exemplo, eles são assassinados por esses grupos, né? 4 países, daquela contagem nossa, né? 4 países vivem essa realidade. Extremismo islamista, 21 países, né? Onde esses grupos terroristas armados, né? Eu falei que não ia entrar em questões políticas, mas a indústria da guerra é algo caríssimo. As armas que essas pessoas, as bombas que eles manipulam, é caríssimo. Para vocês terem uma ideia, eu acho que eu não tenho autorização para falar em números, né? Mas eu posso falar de maneira geral. O que a CN, que é uma fundação que tem 24 escritórios, que está presente em 24 países, arrecada no mundo todo em um ano, é o mesmo, eu estou falando da mesma casa decimal, que se gasta na guerra da Ucrânia em um dia. O que 24 escritórios no mundo, e eu estou falando de França, estou falando de Estados Unidos, de Alemanha, lugares onde a arrecadação é considerável. Em um ano é o mesmo que se gasta em um dia de guerra. A indústria da guerra é muito mais milionária do que a indústria da paz, né? Quem patrocina isso? Quais são as multinacionais que patrocinam? Porque existem muitas razões religiosas, mas também muitas políticas, né? De proteger lugares onde há petróleo, onde há diamantes, né? Minerais preciosos, e aí se arma essas pessoas para que outros países não invadam e possuam, porque já tem um país lucrando. Enfim, é uma coisa muito suja, né? Vidas se perdem por conta de interesses. Isso não é novo. Infelizmente, não vai ficar no passado, vai continuar acontecendo. E a maioria dos países onde há perseguição religiosa, 49 países, são de governos autoritários, onde o comunismo rege e coloca, por exemplo, eu falei da China, né, que é a bandeira da China, onde rege e controla e escraviza, sim, religiões. Tem gente que não digere isso bem, mas não é a minha opinião, não estou falando de uma opinião partidária, é o que os estudos, os elementos aqui de estudos, identificam e apontam. Impulsionadores da perseguição ou discriminação religiosa, como acontece, né? Em alguns países. Já não vou demorar muito, não. Acontece ataques terroristas, bombas, né? A gente viu recentemente, nem tão recente. Vou falar dos casos mais conhecidos, mas, gente, acontece todo dia. Toda semana, a Érica está aqui, que trabalha comigo na CN. Toda semana a gente abre a caixa de e-mail e tem aquela sequência de e-mails, né, que vem da CN Internacional sobre os casos que aconteceram. Alguns que se podem divulgar, outros que não. Por que alguns casos a gente não pode divulgar? Aconteceu algumas vezes. Um padre foi sequestrado, isso ganhou dimensão mundial, começaram a se falar, até numa intenção de oração por ele, e aí aumentaram o preço do resgate para esse padre, né? Tá falando dele em outros países, então agora ele não vale mais 50 mil reais, ele vale agora 100 mil reais. E aí isso vai prejudicando cada vez mais a igreja, né? Então,
Alguns casos, nós só rezamos entre nós, né, Érica? A gente compartilha com um grupo pequeno para poder rezar. No escritório da Sene, nós rezamos o Ângelus todos os dias e todas as quintas-feiras tem adoração o dia inteiro, né? A gente faz revezamento lá entre os colaboradores e voluntários e tem celebração também toda quarta-feira. E essas intenções estão sempre no nosso meio. Algumas que a gente consegue compartilhar, outras que ficam guardadas no nosso coração. Tem, por exemplo, o caso dos seminaristas da China. Agora eu não lembro se foi China ou Coreia do Norte, mas não era autorizado o seminário lá. Então os jovens, eles se faziam passar de estudantes, eles eram estudantes mesmo, e eles alugaram apartamentos e fizeram passagens secretas entre os apartamentos para poderem se encontrar e celebrar a missa. Fazer celebração, né? Quando tinha algum padre era missa, quando não tinha, eles celebravam. A capela era a biblioteca de um dos apartamentos e o sacrário era uma caixa de uísque, né? Ficava oculto. Eles estiveram no Brasil, a gente não podia fotografar, não podia falar, passaram como turistas, ninguém sabia de onde eles estavam vindo, porque se tivesse foto deles divulgada aqui, quando eles voltassem, podia ter prejuízos sérios, né? Leis anti-conversão. Em alguns países, se você por exemplo, vou falar no caso dos muçulmanos, se você é muçulmano e se converte, você é condenado à morte. Tem até o caso, se lembrar o nome dele, você me ajuda, Érica. Ele veio aqui no Brasil testemunhar. Ele era muçulmano e um primo dele se tornou católico. E aí ele foi agredido pela família e foi para o hospital. Lembrou o nome dele? Não, se você lembrar depois eu falo. Eu até tenho uma foto com ele, né? Tirei uma foto com ele. Ele foi até o hospital para matar esse primo. Porque é direito de um familiar muçulmano matar aquele que não é mais muçulmano, que deixou de ser muçulmano. É direito dele. Inclusive, existem recompensas no paraíso, de não sei quantas virgens, né? Tem uma questão assim. Então, ele foi até lá matar. Quando ele chegou no leito, onde estava o primo dele, e apontou a arma para ele, o primo dele falou assim, meu primo, que Deus te abençoe. Não, que Jesus te abençoe. Aquilo entrou, ele nem sabia quem era Jesus, nem ouviu falar, mas é o que eu estou falando. Existe uma realidade espiritual muito maior. Se a gente não acreditar que a nossa oração faz diferença, gente, a gente nunca vai mudar essa realidade. Algo espiritual aconteceu ali naquele leito de hospital, porque ele foi tão afetado por aquela frase que a arma caiu, ele desistiu de matar o primo e foi embora. E passou uma noite de Paulo, sabe? Paulo, quando ficou cego, ficou sozinho, isolado e perturbado e chorando. O que eu faço? O que eu faço? Procurou uma igreja e ele se converteu. Ele se tornou cristão. A família ficou sabendo e quem foi preso para ser morto foi ele. Ele foi amarrado não me lembro se uma árvore ou um poste, e passou a noite inteira sendo açoitado e na manhã seguinte ele seria executado. E um outro membro da família veio durante a noite e soltou ele. Falou assim, ó, foge, sai daqui. Soltou ele e deixou ele ir embora, né? E aí ele foi morar no Canadá, depois foi para a França, teve que sair do seu país da África, que eu não lembro qual é o nome. Mas aí ele veio no Brasil testemunhar isso para nós, né? Só o fato de você não professar mais aquela fé, pela lei, você pode ser assassinado, ou preso, ou assassinado. Vocês entendem que eu estou falando de lei, tá bom? É lei, tem que fazer, não tem a quem recorrer. Acontece. Além disso, restrições financeiras, né? Lá no Egito, por exemplo, tem a cidade do lixo. Que quem vive lá são só cristãos. Por quê? Como eu falei, entre os muçulmanos tem toda uma prática do puro e do impuro, então eles não lidam com o trabalho do lixo. E lá os cristãos são perseguidos. Só que nessa cidade, que é onde se acumula o lixo da cidade, onde se faz reciclagem, os muçulmanos não entram. Então eles vivem no meio do lixo para não serem assassinados. É de lá que eles tiram o sustento, que eles vivem, que eles vão ter uma igreja linda, que é enorme. Depois vocês podem procurar no YouTube, tem lá. Ela foi escavada numa pedra, né? Uma caverna, mas é enorme, a igreja linda, que é feita no lixo, no meio do lixo, porque é onde eles conseguem se proteger, se preservar um pouco mais, né? Essas pessoas não podem... Nesses lugares, quando a pessoa nasce cristã, ela recebe um carimbo na sua certidão de nascimento, né? Não leva esse nome, mas na sua certidão. Não muçulmano. Isso significa que ela não pode morar em qualquer bairro, ela não pode ter qualquer emprego,
ela não recebe todos os benefícios que o governo daquele lugar oferece, porque ela é uma não muçulmana. No tempo da Covid, pessoas foram tiradas de fila onde estava se distribuindo cesta básica, porque a cesta era só para muçulmanos. O que é que os cristãos iam fazer? O que é que as outras minorias iam fazer? Morrer. Uma situação como o Covid, se foi difícil para a gente aqui no Brasil, imagina nesses lugares. Manipulação de votos, né? Por exemplo, aconteceu na Nicarágua. Eu estou falando aqui, gente, algumas coisas. Eu combinei com o Caio uma coisa. Caio, se eu for falar alguma coisa que é melhor, que vai botar em risco alguém, eu vou te fazer um sinal e você muda a câmera, tira de mim. Mas não consigo, eu tenho que falar. Como aconteceu na Nicarágua, né? Quando houve as eleições, grupos inteiros foram impedidos de votar. Pessoas foram presas no dia da eleição para que não houvesse força opositora. Porque existe manipulação de votos. Algo familiar, comum? Deixa para lá. Manipulação de registros populacionais, né, para se garantir que em alguns lugares, alguns grupos são maioria, quando na verdade, na contagem real, não é assim. Então, todas essas manipulações são impulsionadores da perseguição ou discriminação religiosa. Vocês entenderam bem a diferença da perseguição para descriminalização? Para discriminação? Entenderam? A perseguição é um nível mais elevado, não tem a quem recorrer. A discriminação é um nível um pouco mais baixo, mas que muitas vezes é algo progressivo, né? Que avança para a perseguição, infelizmente. Alguns enganos sobre perseguição religiosa. Liberdade religiosa e liberdade de crença não são a mesma coisa. Isso é propositalmente colocado em algumas leis e registros de países, né? Onde se determina a liberdade de crença. Mas o que é liberdade de crença? É você crer. Você é livre para crer em qualquer coisa. Mas manifestar, professar, tem uns termos, né? Manifestar, frequentar lugar de culto, poder ensinar sobre a sua religião, fazer proselitismo, né? O que é proselitismo? É você chamar uma pessoa para a sua religião, uma pessoa que é de outra religião, você chamar para a sua. Tudo isso é liberdade religiosa. Não pode acontecer em alguns países que afirmam, não, aqui há liberdade de crença. Então, liberdade de crença e liberdade religiosa não são a mesma coisa. Vítima e perseguidor podem inverter papéis de acordo com a região. Por exemplo, existem países onde os perseguidores são os budistas. Os muçulmanos são perseguidos. Existem brigas, né, entre muçulmanos mesmo. Você sabe que não é só um grupo, né? Assim como cristãos não é um grupo só, né? Tem protestantes, tem católicos, tem outros. Os muçulmanos também não. Os mais conhecidos são xiitas e sunitas. Né? A diferença, de maneira rasa aqui para ser rápida, é que os xiitas defendem a sucessão do seu líder a partir da família de Maomé. O sucessor de Maomé tem que ser sempre alguém da família. E os sunitas defendem que os muçulmanos devem eleger esse sucessor, né? Existe essa divisão, mas existem muitos grupos muçulmanos, né? E muitos deles são minorias e são esmagados, né? São perseguidos também pelos próprios muçulmanos. Existe na República Centro-Africana, eu não sei agora esse ano, né? Mas até ano passado, a República Centro-Africana era o pior IDH do mundo, né? O pior índice de desenvolvimento humano. Lá as pessoas, a faixa de idade, né? A expectativa de vida é de 48 anos. Alguém aqui tem mais de 48? Se morasse lá, talvez não tivesse mais vivo, né? Eu estava ainda. Também, né, Paty? Mas lá tinha um grupo, chamado Seleca, que é um grupo muçulmano extremista que matava os cristãos, perseguia, atirava, fazia toda aquela queimava a igreja, o que a gente vê comumente aí entre eles. E aí se levantou um grupo cristão para defender os cristãos. Aliás, se levantou um grupo composto também por cristãos, tinham não cristãos, para defender aquele lugar desse grupo Seleca. O nome desse grupo que se levantou chama Antibalaca. E eles começaram a defender de maneira armada a igreja, né, os cristãos. Só que com o tempo eles se tornaram tão sanguinários quanto os terroristas. Começaram a matar mulheres e crianças só porque eram muçulmanos. E aí Dom Aguirre, que é bispo na República Centro-Africana, se levantou contra esses extremistas.
e apresentou, e pediu que parasse, né? Começou a ser ameaçado. Já era ameaçado porque era bispo católico, começou a ser ameaçado também pelos cristãos. E houve uma situação onde os muçulmanos marcaram um dia para exterminar os muçulmanos, esse grupo anti-Balaca. E aí os muçulmanos correram para uma mesquita para se refugiar. Dom Aguirre se paramentou e foi para frente dessa mesquita e chamou os padres da região para fazerem o mesmo. E o grupo começou a atirar. A princípio não atirou para matar eles, mas para fazê-los fugir. Mas Dom Aguirre, a narração, gente, é de arrepiar. Ele começou a rezar o Salmo 90 de maneira assim, forte, para encorajar os seus padres. E os tiros passando perto deles e eles rezando, 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não seria atingido. Eles ficaram 3 dias em pé, na frente daquela mesquita, até o exército português chegar e acabar com essa questão. Nossa, vamos correr. Ai, não falei todos, deixa eu voltar aqui. A diferença entre islamistas, já falei, nem sempre os perseguidos são maioria. Por exemplo, na Nigéria, olha só, gente, não sei se você sabe disso, mas os cristãos são quase o mesmo número dos muçulmanos. Né? Até que nessa contagem, protestantes, católicos, outros cristãos, é quase o mesmo número. E ainda assim, a Nigéria é um dos países mais perseguidos. E aqui é só um parênteses, mas que eu achei muito pertinente falar, né? Aqui é o índice de frequência semanal à Santa Missa. Olha aqui onde está a Nigéria. 94% dos católicos participam da missa uma vez por semana. Você está achando seu país aí? Olha ele aqui no final. Calma aí, cadê o laser aqui? 8%. 8% dos católicos participam da missa uma vez por semana. Enquanto na Nigéria, onde você está numa igreja, é o mesmo de assinar o seu atestado de óbito, é aceitar a morte, 94% deles continuam frequentando uma vez por semana. O Brasil ganha lá da Holanda, por exemplo, de 7%. Em toda a Holanda, no ano passado, 2022, houveram 2 ordenações sacerdotais. Em todo o país, durante todo o ano, apenas 2 padres foram ordenados, porque a igreja lá está em caos. Aqui eu vou passar rápido, né? A BBC fez essa matéria porque a África é vista como o futuro da Igreja Católica, onde há mais perseguição, mais derramamento de sangue, mais a fé é viva. Aqui é uma igreja na Irlanda. Eu tive a oportunidade de ir lá. Era uma igreja, né? Agora é uma pub. É um bar, restaurante, uma boate, né? Lá, como as igrejas eram vazias, começaram a vender os prédios para outros fins. Né? E eu não consegui entrar. Nessa aqui eu não tive coragem de entrar para ver dentro. Mas eu entrei em outra que vendia bicicleta e outra que era um hortifruti. Eles mantêm a estrutura, a arquitetura de igreja, mas penduradas estão bicicletas, frutas, estão luzes, danças. A igreja não é frequentada pelos cristãos, então elas acabam tendo outros destinos. ازيك يا مريم؟ Eu queria rapidinho que você prestasse atenção nessa entrevista. طيب انت عندك 10 سنين مش كده؟ ايوه. طيب قولي لي انت بقالك قد ايه هنا في المخيم؟ 4 أشهر. ايه اكتر حاجه Isso é um انت centro حاسه de ان هي refugiados no كنت Iraque, em بتحبيها Erbil. في كراكوش مش موجوده هنا دلوقتي في المخيم؟ كان عندنا بيت وكنا متونسين، بس هو يعني هنا ما متونسين، بس الحمد لله يعني الله سترنا. قصدك ايه؟ يعني ايه الله سترنا؟ يعني الله حبنا É Estado Islâmico. وما قبل يعني يقتلونا داعش. طيب انت حاسه قد ايه ربنا بيحبك صح؟ ايوه ربنا بيحبنا كلنا، مو بس انا، كل الناس يحبوهم الله. وانت شايفه ان ربنا كمان بيحب الناس اللي ممكن تبقى اذتك وزعلتك ولا لا؟ يحبوهم بس ما يحب الشيطان. طب انت شايفه انت حاسه بايه ناحيه الناس اللي ممكن تبقى خرجتك من البيت وتعبتك؟ ما راح اسويهم ولا شيء، بس يعني اقول لله يسامحهم. وانت تقدري تسامحيهم كمان؟ ايوه. بس دي حاجه صعبه قوي ولا حاجه سهله ان انا اعرف اسامح الناس اللي تعبتني يا مريم؟ ما راح اقتلهم، يعني ليه اقتلهم؟ بس زعلانه ليه طلعوني من
بيتنا طلعونا من بيتنا. Eu vou interromper por causa do nosso tempo, mas depois você pode achar esse vídeo na internet. أيوة وكنت أولى دايما. Você consegue entender uma criança, a Miriam, com a família dela, morava na planície de Nínive, que foi invadida pelo Estado Islâmico. Eu vou até avançar aqui para poder mostrar para vocês. Aqui. Ela morava em Nínive e foi invadida pelo Estado Islâmico. 100 mil cristãos tiveram que fugir, saindo pela janela, gente, sem levar nada para sobreviver. E se acumularam assim, nos terrenos das igrejas, nos pátios das igrejas, para sobreviverem. A Mariam foi uma dessas. E aí foi a fuga deles, né? Pelo deserto. Pessoas de idade, com dificuldade, fugindo para sobreviver. Não quer mais me obedecer, esse aqui. Deixa eu voltar. Vai ficar passando aqui só umas cenas de lugares que sofreram atentados terroristas, né? Quando eu escutava a entrevista da Mariam, né, Miriam, de acordo com a tradução, por trás disso tem um trabalho da igreja sendo feito. Sabe, existe um catequista ali dizendo: não odeie, não se vingue, não continue essa barbárie, perdoe, desculpe aquele que te fez mal, queira um lugar diferente. É por isso que a igreja precisa permanecer nesses lugares. Algumas pessoas perguntam, né, por que não sai? Por que os nigerianos não saem de lá? Por que os iraquianos, os sírios não saem de lá? Porque a igreja precisa permanecer onde há homens e mulheres, onde há crianças sofrendo. E nós que não estamos nessa realidade, precisamos ser essa ponte. Esses que estão fazendo, vou deixar parado aqui, só para parar a música, não parou. Mas nós precisamos ser esses que nos importamos com essa igreja. Eu espero que você saia desse lugar esquecendo todos os números. Não, se você puder lembrar, é sempre legal, né? Mas a minha esperança está em que mesmo que você esqueça os números, os dados, as estatísticas, você não esqueça dos rostos. Que são acusações vivas que inquietam o nosso coração. Não esqueçam que existem irmãos seus, porque eles não são seus parentes, não têm seu DNA, mas nasceram na mesma geração que você. Estão presentes no mundo no mesmo tempo que você. E são filhos do mesmo Deus que você. Eu quero te convidar a uma experiência, a imergir nessa realidade, a mergulhar nessa realidade. Nós vamos nos encaminhar, eu vou pedir para o Tiago me ajudar, ele vai na frente, você pode ir seguindo ele. Nós vamos entrar numa outra realidade, eu te peço que não se disperse. Nesse caminho que você vai fazer, se veja indo ao encontro de pessoas que vivem essa realidade, que são seus irmãos, vivendo essa realidade. Vamos nos encaminhar, por favor, seguindo o Tiago. Que emoção, que lição de vida. Tatiana, muito obrigada. Me perdoem aqui, em nome da Pastoral Familiar, aqui da Santa Cândida, te agradeço demais. A gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer aqui. Discriminação, muito menos perseguição. Muito obrigada, viu? Vamos nos encaminhando, então a gente vai encerrar nesse outro espaço.